Mas agora a gente vai entrar no tema do julgamento no Supremo, porque hoje o ministro Edson Fachin divergiu da maioria e votou pela constitucionalidade do Marco Civil. Pelo voto, segue a regra de que conteúdos sejam retirados apenas por ordem judicial e as plataformas responsabilizadas apenas se descumprirem a ordem. Seguinte, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin. Portanto, em essência, Vossa Excelência mantém o Marco Civil da internet tal como está. Sim, este é o voto, exato. Muito obrigado, ministro. Bom, e logo na sequência, o ministro Edson Fachin justificou a divergência. Mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Bom, o ministro Dias Toffoli, um dos relatores do caso, pediu a palavra para discordar do colega ministro Edson Fachin. 19, após o descumprimento da ordem judicial. Até vir uma ordem judicial, seja em tutela antecipada, liminar ou definitiva, eu estou imune. Então agora eu recebi uma ordem da Justiça. A plataforma diz, agora eu tiro aqui da minha plataforma, professor Paulo Gonet, eu tiro essa metralhadora de venda, porque ela está proibida, ela não está liberada para comercialização. E eu não tenho que pagar a indenização ao pai dessa vítima. Quem tem que pagar tem que ir ao terceiro vendedor que colocou aquela arma ali para vender. Porque o terceiro só que pode ser responsabilizado, eu só sou responsabilizado se eu descumprir a ordem judicial. Eu estou cumprindo. Então, tem vários pontos para a gente discutir aqui, mas deixa eu trazer o voto também da Carmen Lúcia, que concluiu também a votação e acompanhou a maioria para ampliar a responsabilização das redes sociais. Durante a sua fala, a ministra disse que sofre discurso de ódio. No caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos. Direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura, como nós vimos nas... Ana, começamos com você agora com o voto da Carmen Lúcia de hoje, o placar no Supremo sobre esse tema do Marco Civil da Internet está em 8-2. Já votaram, então, para responsabilizar os provedores de internet os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e também o presidente Luiz Roberto Barroso. Aí ficaram os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergindo da maioria e resta um voto agora, que é do ministro Nunes Marques. Eu ainda estou me recuperando do discurso de ódio. É complicado. Agora, a Carmen Lúcia não tem mais moral nenhuma para falar sobre
censura, liberdade de expressão, depois do cala-boca já morreu, e a censura é até segunda-feira. A segunda-feira nunca mais chegou e parece que não vai chegar, né, tão cedo. E o discurso inflamado do Dias Toffoli, a sanha censora dele é impressionante, né? Você sente ali ele vivendo cada palavra da censura que ele quer impor, porque o discurso de ódio para eles é a população brasileira cobrando dos seus governantes, cobrando dos seus parlamentares, debatendo assuntos que eles não querem que sejam debatidos e não debatendo assuntos que eles querem que sejam debatidos. O Toffoli, lembrando aquela fala dele, né? Nós somos os editores do Brasil, ou seja, eles acham que eles estão acima do poder executivo e do poder legislativo. É isso. Agora, sobre o Fachin, Paula, a minha leitura é a seguinte, é uma leitura que eu diria made in USA. Eu acho que ele está preocupado, porque o voto dele ali não importa mais, a maioria já foi feita. Mas ele deixou muito bem estabelecido ali nos autos, ele falou exatamente assim o que os americanos falam aqui. O controle do usuário não faz parte do Estado democrático de direito. Os Estados Unidos, e eles sabem disso, tá, Paula? Porque nós temos informações de pessoas que estão à volta dos ministros, que eles acompanham sim o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E os americanos estão de olho em tudo que essa composição do Supremo Tribunal Federal está fazendo. Uma sanção Magnitsky é uma coisa muito séria. É claro que nem todos entrariam numa sanção ali no campo das sanções da Magnitsky, porque nós estamos falando de direitos humanos, violação de direitos humanos muito bem comprovadas. E, nesse sentido, Alexandre de Moraes é medalha de ouro sozinho. O pódio inteiro é só dele. Ouro, prata e bronze. Mas há também, Paula, aquela lei que já está praticamente em vigor, da deputada Maria Salazar da Flórida e do deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, aqui pertinho de mim, No Censors in Our Shores Act, sem censores nas nossas costas, e isso abrange exatamente a cassação de vistos ou a proibição para a entrada nos Estados Unidos. Para quem não tem visto, você está proibido, e para quem tem, você tem o seu visto cassado. Portanto, eu acho que esse discurso aí do Fachin é praticamente lavando as mãos. Olha aqui, americanos, eu não tenho nada a ver com isso, já que está em debate aqui nos Estados Unidos, exatamente como a liberdade de expressão no Brasil tem sido sufocada e agora colocada de uma maneira imposta pela Suprema Corte, decidida que a liberdade de expressão vai ser do jeito que eles querem. Afinal, como o Flávio Dino disse mesmo, vou passar para vocês aí, só há uma liberdade de expressão, só há um jeito, é a vigiada, enfim. Piotr, essa leitura da Ana aí, bem pertinente, né? O ministro Edson Fachin querendo se descolar da maioria do Supremo em relação à censura, à regulação das redes. Agora, como é que você avalia esse voto? Ele fala ali, né, um momento bastante interessante, quando ele diz que até entende o diagnóstico, mas não concorda com o remédio da maioria e fala que os remédios para os males da democracia devem ser encontrados dentro da caixa das ferramentas da própria democracia. Mandou um recado bem direto. Paula, eu não vou julgar o histórico do ministro Fachin, até porque foi dele aquele primeiro entendimento, depois referendado pelo Pleno do Supremo sobre a lei do CEP, que acabou trazendo Lula de volta à vida pública e, consequentemente, depois a eleição. Mas eu vou me restringir a isso porque a importância é gigantesca quando um ministro do Supremo cita o devido processo legal, mas o Estado Democrático de Direito nesse aspecto. Ali, Augusto usa uma frase aqui, né?
a expressão facial fala. No Fachin nós temos a serenidade de quem está apenas defendendo a lei. E ele diz, essa frase é fantástica. Eu posso concordar com os argumentos que vocês têm, mas o remédio para a democracia está dentro da lei. E se por um acaso há problemas, é o Congresso quem vai mexer no momento em que a sociedade de fato demandar, porque o Congresso sim representa a sociedade, o Supremo não. Por outro lado, você tem o desespero de quem está tentando encontrar alguma justificativa e se desviando completamente do Estado Democrático de Direito, que é o voto do Toffoli. Veja só o desespero dele. Para que essa manifestação? Ele já votou, ele já tem maioria. Por que o desespero? Onde é que se justifica? Se o voto do Fachin, tecnicamente, não vai fazer diferença, já são 7 votos, né? 7 votos, 8 votos. No sentido de tirar o artigo 19, por que esse desespero? Ele se desesperou com o voto sereno do Fachin, que só cita a lei. Interessante essa reação do Toffoli. Agora, eu vou ficar só com a definição do Fachin. E isso é um princípio do legalismo. Você pode discordar das coisas, mas se você começar a usar qualquer coisa que se pareça com justiçamento para fazer justiça, você é ilegal. Ele está dando um recado aos justiceiros do Supremo. Para mim está muito claro. Quando ele diz para os ministros assim, olha, não dá para fugir da lei, para fazer cumprir a lei e defender a democracia, ele está dizendo a mesma coisa que um juiz disse, e eu já acompanhei isso num julgamento, em que o sujeito justificava que ele tinha que matar, porque a polícia não fazia. Ele falou, você não pode ser justiceiro. Porque senão você permite, aí vira o quê? Faroeste. Aí vira terra sem lei. E não é esse o propósito de um país que tem uma Constituição. A serenidade do Fachin, o desespero do Toffoli dizem muito, muito, muito sobre o que se transformou o Supremo, mas quando você vê também alguma reação interna. É um voto muito parecido, claramente. Aliás, quando ele foi perguntado pelo Barroso, né? Então, em suma, o senhor está votando pela manutenção do artigo 19. Sim, pronto. Sucinto, objetivo e direto.